Deixa eu te contar uma história. Em 2013, eu comecei uma empresa e de uma maneira muito artesanal eu produzia doces saudáveis. E esses doces, que na época não existiam muitos no Brasil, eram sem açúcar, sem lactose, sem glúten, à base de whey protein, que é uma proteína que quem treina usa. Então eu criei uma empresa que criava doces saudáveis, porque eu mesma consumia esses doces e gostava de fazer, de postar nas redes sociais. E certa vez eu fiz uns docinhos e levei para uma atleta que treinava lá na academia. Ela comeu, postou e essa audiência orgânica veio me pedir para fazer para vender. E eu fazia, produzia. Na época eu era advogada, tinha um escritório de advocacia, trabalhava nesse escritório e produzia de maneira artesanal, sem a intenção de comercializar. Produzia os docinhos em casa e postava, e as pessoas sempre pedindo, faz para vender, faz para vender. E eu fiz um dia, certa vez fiz, de tanto pedirem, acho que em torno de um mês e pouco depois de começar essa onda de me pedirem, porque eu postava também receitas normais e as pessoas falavam para eu postar aquelas receitas na versão fit. E eu gostava de cozinhar, recebia pessoas na minha casa toda semana, então eu fazia doces, postava, tirava fotos, tinha até um blog de culinária. Fazia algo nas minhas horas vagas, como eu era advogada, não gostava tanto assim de advogar e tinha bastante tempo livre. Eu produzia como hobby. E comecei a produzir, então, postar, e um dia decidi levar na loja de uma pessoa que falou, traga aqui na minha loja, vamos ver se vende, porque nas redes sociais as pessoas pediam bastante. E eu fiz, levei e vendeu todos os doces na loja. Eu lembro que eu criei um brigadeiro, era em potes de vidro, né, de colher, brigadeiro, beijinho e pasta de amendoim. Levei em torno de 20 unidades de cada, que eu produzi na noite anterior, com uma colega da academia também, que na época também estava me ajudando. Venderam todos os doces nesse dia. No outro dia, levei mais, que eu tinha produzido na noite anterior, tinha imprimido numa gráfica ali perto os rótulos, levado na loja novamente, vendeu tudo. No outro dia, vendeu tudo. E eu lembro que eu falei, nossa, o negócio tá ficando grande, vou ter que produzir, preciso de um espaço. E no meu escritório de advocacia tinha uma sala de reuniões grande e eu comecei a produzir nessa sala de reuniões. Os produtos eram feitos todos em liquidificador, não é no fogo, né, o brigadeiro tradicional. Então eu conseguia produzir sem muitos equipamentos, sem grandes estruturas. E eu vendia, levei para a loja desse amigo e levei para uma outra loja que também me pediu. E vendeu todas as unidades. E assim começou, nessas duas lojas, a vender os produtos. Eu lembro que na hora do almoço, nessa outra loja, que a especialidade dele era almoço fit, e vendia tudo. Mesmo na hora do almoço, ele me ligava, amanhã vai precisar de mais. E assim começou a procura, a busca pelo meu produto, e naquele meio de como a maioria das pessoas começa sem muita estrutura, fazendo a validação do produto, com o mínimo viável do produto, que é a ideia, né, para a gente não investir em algo que não sabe se vai ter futuro, resolvendo um problema, né, que é assim que a maioria dos empreendedores começam. Eu produzia doces sem açúcar para quem treinava, fazia dieta e gostava de algo gostoso, porque era muito saboroso realmente o produto, eu usava os melhores ingredientes. E em torno de um mês depois, eu comecei a pesquisar de alugar. Eu lembro que eu aluguei um espaço, em torno de 2 meses depois de começar, eu aluguei um espaço, mas eu não conseguia nem me mudar porque a demanda era grande, e abri uma loja online. Eu lembro que 2 meses, mais ou menos, vendendo dessa forma, ao abrir a loja online, eu vendi R$20 mil na primeira semana de vendas. Eu abri a loja online, coloquei ela rodar, funcionar, mas eu nem tinha tempo de olhar. Eu lembro que quando eu fui olhar a loja online, eu tinha R$20 mil em venda de uma semana, 7 dias, que eu não tinha aberto aquela loja.
o entrado com login e senha para verificar se tinha realmente vendido. E assim começou, eu produzindo ali no escritório, não conseguia me mudar mesmo para o espaço, porque também não estava pronto, mas eu não conseguia sair dali para trazer mobília, como é que tinha que fazer a cozinha. Então levou cerca de 4 meses para eu conseguir de fato me mudar. Eu lembro que eu coloquei tudo dentro do meu carro e saí do escritório fechando um ciclo. E eu não tive nem tempo de pensar nesse ciclo que eu estava fechando, porque eu já estava abrindo uma loja, então não aconteceu ali uma transição de carreira. Na verdade, eu saí do escritório, disse que não voltaria mais, apesar de ainda ter processos em andamento, que meu sócio ficou tocando, mas ali eu fechava o meu processo de advogar. Foi um momento da minha vida, o qual sou muito grata, porém, eu sabia que eu não ia voltar mais para aquele lugar, então eu saí dali com a sensação de que eu não voltaria mais, o carro cheio de coisas, e aquela sensação, aquele vazio, aquela insegurança, né, de você fechar uma porta e abrir outra, por mais que essa insegurança tenha me tomado por cerca de 10 minutos, porque eu já precisava entrar no outro espaço, produzindo, fazendo, já totalmente voltada para empreender, né? Ali eu fui tomada pela minha versão empresária, empreendedora, e coloquei a mão na massa mesmo, porque eu não tinha ninguém me ajudando, a não ser uma funcionária que me ajudava na produção, mas a parte administrativa, abrir empresa, contador, tudo isso ainda era novo para mim, e ali começou a minha vida como empresária. E deu muito certo, né, no sentido de que tudo que eu criava vendia. Apesar de a organização da empresa, a parte contábil, tudo isso foi caminhando, eu meio sem entender como é que organiza uma empresa, mas dando conta do serviço. Comecei a fazer contrato com correio, emitir nota fiscal, fazer negociação com lojas, ter um portfólio para enviar para as lojas sobre o que era o meu produto, aquela coisa de rótulo, de verificar com as empresas para conseguir o melhor valor, para produzir em quantidade, achar os fornecedores próximos, tanto a mim quanto à empresa, né, para a gente ter uma parceria, preço de custo, funcionário, hora, aluguel, tudo isso veio para cima de mim, eu dei conta e começamos a criar realmente, né, aquela empresa. E foi muito desafiador, eu não tinha nem tempo para pensar o que estava acontecendo na minha vida, eu não tinha tempo para organizar nem os meus pensamentos, nem a loja, a estrutura, a empresa mesmo. E eu lembro que não tinha um dia que eu chegava na minha loja e não tinha e-mails fazendo pedidos. Não tinha um dia em que eu chegasse na minha loja, não tinha e-mails fazendo pedido. Então, o meu trabalho era imprimir, levar para a produção, que era uma pessoa na época, e produzir. E transportadora, toda aquela parte da logística e a parte administrativa, de emitir nota, de ver o estoque, de ver se tinha, né, os insumos, toda essa parte eu fazia e a minha vida passou a ser uma correria, né? Essa parte da minha vida em que eu chamo de correria. E ali foi crescendo. Eu lembro que tinham pessoas já me pedindo franquia, então nas redes sociais a empresa já era um sucesso, muitos atletas já consumiam o produto, muitas pessoas de nome no mercado já tinham como referência a minha empresa, o meu produto, e muitas lojas vinham pedindo porque os próprios consumidores chegavam na loja e falavam, você tem esse produto, você tem essa marca, então a gente produzia e vendia e sempre foi um sucesso em vendas. Um ano depois dessa narrativa, eu abri a primeira loja online, aliás, primeira loja presencial, física no caso, em São Paulo, no bairro de Moema. Foi a minha primeira franquia, que a gente pivotou com a pessoa, né, que comprou a marca,
para abrir, a gente disse, ó, vai ser um teste, e assim foram abrindo outras. Abri em torno de 9 lojas, vendi em torno de 9 lojas. E nessa época começou outra fase muito desafiadora, que é a parte da minha vida que eu chamo de trabalhar para os outros. Porque eu deixei de ser empresária e comecei a trabalhar para as donas das franquias. Então, meu objetivo era aumentar o número delas, aumentar as vendas dos produtos delas, fazer marketing para levar as pessoas para a loja. Então, a gente começou como toda a empresa que trabalha com pessoas, que tem sociedade, que era um tipo de sociedade, começa a ter problemas com as pessoas. Então, ali começou, de fato, eu comecei de fato a ter muitos problemas com o grupo, com a equipe. E outro problema que eu comecei a ter foi comigo mesma, porque a empresa cresceu muito rápido, eu não tive nem tempo de pensar, né, de estruturar a minha forma de pensar, né? Eu sou agora uma empresária, sou uma empreendedora, o que eu quero para o futuro? Eu não tinha muito tempo para pensar nisso, nos desafios. E aí as pessoas traziam ideias e eu ia muitas vezes assumindo as ideias das pessoas. Eu lembro que uma pessoa falou, você precisa de um assessor de marketing, né? Um assessor de imprensa. E ali a gente começou a sair em muitas revistas, muitos lugares, muitos sites, fiz entrevista, dei entrevista, gravei programas, conteúdo para jornal, para revista, para programa de televisão. Eu acho que Hoje em Dia, na época, fez um programa comigo. Mas eu não tinha tempo para cuidar dessa identidade da empreendedora agora. Porque não era um grande sonho empreender para mim. As coisas caíram meio que de paraquedas. De uma certa forma, eu sempre fui uma pessoa que colocou em prática tudo que eu gostava. Então, não era muito procrastinadora. Mas essa minha parte muito ativa fez eu colocar em prática essa ideia lá dos doces saudáveis, mas sem muita estrutura, sem nem ter um grande sonho. Eu sonho, eu idealizo, eu vejo as etapas do processo. Eu não sonhava muito, então eu simplesmente executava. Então eu não sabia muito aonde eu queria chegar, o que eu queria, só sabia que a empresa estava crescendo e eu estava ali no meu ativismo, dando conta, fazendo o que tinha que fazer, sem perceber o ser humano que estava por trás daquela máquina que eu criei de ser e atender as necessidades que chegavam até mim, tanto as necessidades das pessoas quanto as necessidades do negócio. E eu lembro que uma vez, quando eu fui abrir uma loja em Manaus, eu lembro de estar totalmente desconfortável, porque tinha imprensa, tinham pessoas, tinha uma demanda por me colocar no lugar da pessoa que deu certo, né? A empresária, nossa, o case de sucesso, né? Que todo mundo gosta lá da jornada do herói. E eu lembro que eu me senti muito desconfortável nesse lugar. Ali eu percebi que eu não atendia as necessidades das pessoas. Elas queriam que eu fosse um tipo de pessoa glamouroso, né? Porque as pessoas projetam, nossa, meio que endeusam, né, esse lugar do empreendedor, do empresário, e eu me senti desconfortável com isso. E eu lembro que a dona da loja, que comprou a loja, ela estava muito à vontade naquele cenário, dando entrevistas, falando com o pessoal de revista, recebendo os convidados, e eu não me vi naquele lugar. Ali eu percebi algo chamado síndrome da impostora, que hoje eu chamo assim, só para ficar didático, porque a gente nem sabe o que é isso, né? Mas eu sentia que eu não estava preparada para viver tudo aquilo. Sentia que eu não ia dar conta, que não era boa o suficiente para lidar com tudo aquilo. Foi ali que eu percebi essa sensação dentro de mim, porque a sensação era algo que eu estava desconectada, e essa sensação de eu não sou boa o suficiente, não vou dar conta, aquele medo, surgiu naquele momento. E aquilo foi crescendo. Eu começava a ficar desconfortável nos lugares, desconfortável entre pessoas. Eu lembro que eu até me sentia essa pessoa poderosa, sabe? Mas quando eu acessava aquele desconforto que estava ali às margens daquela pessoa poderosa, eu ficava ainda mais desconfortável e ainda fazia mais coisas para esconder aquilo.
Então eu me tornava ainda mais essa máquina produtiva, essa mulher tão forte e determinada nos seus objetivos que no fundo nem sabia quais eram os meus objetivos. Eu sabia que eu tinha que dar conta das demandas que chegavam para mim. Então meu objetivo era dar conta do recado. Tinha 1000 clientes para atender, eu tinha que dar conta de atender esses 1000 clientes. Eu lembro que 6 meses mais ou menos da empresa, quando eu consegui me mudar para essa loja, eu tinha 600 pontos de venda. Então foi realmente um case de sucesso. Eu lembro que eu tinha muitos 1000 seguidores e esses seguidores, na época era essa meio que era orgânico, né? Essa demanda por seguidores que hoje tem, era muito orgânico, as pessoas publicavam, gostavam, mostravam o seu corpo junto com o produto e eu repostava isso. Então, elas, ao mesmo tempo que sabiam que eu ia repostar, eu repostava porque eu sabia que quanto mais eu repostasse, mais pessoas postariam. Então, era meio essa dinâmica que acontecia. Mas dentro de mim tinha essa sensação de eu não vou dar conta. E ela era muito sutil. E ela era sutil porque eu não dava atenção a essa sensação. Porque ela provavelmente era muito aterrorizante. Então a experiência de estar no momento presente e sentir aquela sensação aterrorizante me fazia dissociar, me fazia fingir que aquilo não estava dentro de mim. E quanto mais eu me permitia sentir aquilo, porque aquilo não é uma permissão, aquilo aparece a cada novo desafio. Então, toda vez que a empresa era desafiada a crescer, aquela sensação que estava às margens tomava conta de mim e eu tomava conta de dissociar daquilo, de fingir que aquilo não estava acontecendo. Até que, para não sentir aquela sensação, eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que me esforçar mais, eu tinha que ler mais, fazer mais cursos, fazer mais atividades que me mantivessem na minha cabeça, que me mantivessem no fazer, né, naquela eu chamo de mente, mas é naquela habilidade de manter a sua mente ativa, excesso de pensamentos, que me colocava longe desse sentir. Então, eu usava muito a minha mente, minha cabeça, meus planos, meus projetos, para estar cada vez mais e melhor executando aquilo que eu tinha que executar. E foi assim, então, que muitas lojas vieram, muitos clientes vieram, a fama, eu lembro que eu saí no Jornal Econômico da minha cidade, do meu estado, né, que é um jornal que abrange todo o estado do Paraná, na primeira capa do Caderno Econômico. Na capa do Caderno Econômico era eu e os meus produtos falando sobre o ICMS e a mudança da alíquota na época e como isso prejudicava os pequenos e falavam da minha empresa. Mas era algo que eu lembro que me causou desconforto a ponto de eu não guardar o jornal que eu saí. Um amigo, na época, me trouxe esse jornal. Ele falou, você não guardou o jornal? Eu não guardei. Então, eu percebia nas minhas atitudes essa desvalorização pessoal, mas eu não percebia isso claramente dentro de mim. Então, eu comecei a me dar conta, né, desse desconforto. Comecei a me dar conta dessa dificuldade em lidar com quem eu de fato era, não com aquilo que as pessoas diziam que eu era, com os resultados que diziam quem eu era. Até que aconteceu muita coisa, né? São muitos fatos que não vêm ao caso, mas que me levaram ao burnout. Quando eu percebi, eu lembro que foi em julho, porque a minha filha, como era julho, ela foi passar as férias na casa, na praia, com a avó. E no dia que ela saiu de férias, eu travei na cama, assim, eu abri os meus olhos de manhã, mas eu não conseguia me mexer na cama. Ali eu senti
que eu não tinha mais o controle do meu corpo. Eu fiquei muito mal, eu fui pro meu escritório me arrastando, e eu lembro que eu chamei uma médica que se tornou uma amiga, e ela concluiu que eu estava com burnout, me pediu vários exames, e que todos esses exames confirmaram que ela já tinha ali, por meio dos sintomas, diagnosticado que era a fadiga, falência adrenal, né? Então, meus hormônios estavam todos desregulados. Porém, eu não parei. Eu pedi uma ajuda, por favor, eu tenho que trabalhar, então faz o que você pode aí para eu me manter estável no meu trabalho, equilibrada, para eu dar conta do que eu tenho que dar. Mas em nenhum momento eu me conectei comigo, né? A Grazi não existia, existia uma força de trabalho, existia ali a minha capacidade de fazer, muito consciente para mim. Inconsciente era as minhas emoções, o que eu estava sentindo, esse desconforto, era muito inconsciente mesmo. Mas aquela síndrome da impostora que eu senti naquele dia começou a ganhar voz, ganhar voz, ganhar voz. E eu sempre dissociando dessa voz, trabalhando mais, indo mais atrás, fazendo o que tinha que fazer, me conectando a pessoas, dando conta do recado. Até que eu fui assaltada, e depois desse assalto, né, na verdade, entraram na minha loja, levaram vários notebooks, acabaram com a loja, assim, bagunçaram, jogaram papéis, procurando dinheiro, o meu arquivo ainda do escritório de advocacia que estava ali, eles pegaram todas as pastas, jogaram todos os documentos dos clientes para cima, bagunçaram tudo. Então, ali eu fui chamada para fazer uma sociedade com uma outra empresa para a gente crescer mais. Então, eu ainda lidando com o burnout, e a minha mentalidade era crescimento, crescimento, crescimento. E eu achava que a solução era fazer essa sociedade, sair dali, montar minha empresa em outro lugar, que era uma fábrica que ia produzir os meus produtos, e ali a gente ia crescer, expandir os produtos, capilarizar, porque ele tinha uma outra rede de franquias e a gente iria conseguir atender clientes com uma logística muito mais capacitada para o meu produto que era perecível, né, uma logística congelada, enfim. A gente ia crescer mais. Então, ali, eu lembro que eu precisava fazer a mudança da minha loja, precisava fazer a mudança da minha casa, que eu mudei de endereço também nessa época. Eu precisava fazer tudo que era necessário para fazer essa transição, montar essa sociedade. E ali foi realmente quando eu desmontei. Eu já estava saindo do burnout, mas foi quando aquela síndrome de impostura, aquelas emoções não trabalhadas, aqueles sentimentos que eu não me dava conta, aquela estrutura emocional que, no fundo, eu sublimei, né? Eu me desconectei e não consegui trabalhar em prol de mitigar, né, os efeitos colaterais, os danos, os resultados. E aquilo apareceu muito claramente nessa sociedade para mim. Aquilo, principalmente porque eu precisava depender de pessoas e as pessoas não cumpriram aquilo que elas me prometeram, eu sucumbi ali. Eu lembro que eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais me conectar com as pessoas, não conseguia mais conversar com elas, eu não conseguia mais ter uma visão de futuro. Eu me via na frente de um muro sem saída, e aí as coisas começaram a dar muito errado na empresa. Pedidos, clientes, comecei a me preocupar com as vendas. Foi ali, foi por não talvez ouvir ainda aquela pessoa com medo, sentindo que não ia dar conta, insegura, que ali ela estava se materializando. Os resultados daquela mulher estavam se materializando na empresa. E eu comecei a ficar muito desesperada.
Mas eu não tinha ninguém para falar, não tinha ninguém para contar, eu não tinha pessoas seguras para chegar e falar que minha empresa estava com problemas, até porque eu aprendi a não confiar nas pessoas nesse caminho. Tinham até pessoas que me ajudavam na época, mas que nessa época que eu não estava bem, elas viraram as costas para mim. Então, e não viraram as costas no sentido de que foram traíras, mas que aquilo que elas esperavam que eu entregasse para ela, eu deixei de entregar e elas se frustraram comigo também. E foi ali que eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais ir para a empresa, para aquela fábrica, eu não conseguia mais. O sofrimento tomou conta de mim. O sofrimento tomou conta de mim de uma forma muito intensa, até que eu fiquei desesperada e aquilo perdeu o sentido. Então não foi a empresa que quebrou. Eu já estava quebrada há algum tempo, só que os resultados daquela quebra emocional estavam agora se materializando na empresa. Porque a empresa é uma extensão de mim mesma. Hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Então, os resultados negativos que estavam em mim, minha forma de pensar negativa, desesperada, me sentindo encurralada, me sentindo na frente de um muro sem saída. Eu lembro que parecia assim que tinha um muro na minha frente, eu não conseguia ver mais nada. E ali eu comecei a me inviabilizar emocionalmente. Comecei a ter uma sensação de depressão. Eu digo sensação porque com certeza os meus hormônios estavam ali todos depletados, mas eu me sentia triste, mas sabia que não era depressão, sabia que eu não estava conseguindo colocar em ordem a minha saúde. E mesmo tomando as medicações, que eu me sentia melhor, mas eu sentia uma tristeza profunda por falta de propósito, por não saber quem eu era, por não saber a minha real identidade, por não saber o que o mundo queria de mim e não poder dar ao mundo aquilo que eu achava que o mundo queria de mim, que era resultados. E ali eu comecei a ficar deprimida, a ficar muito triste, né? A não ver mais perspectiva. E eu lembro que as coisas começaram a dar errado. Pedidos que eu mandava não chegavam, estragavam, clientes não pagavam. Eu lembro que eu tive o primeiro calote mesmo de um cliente não pagar nessa época. Foi a primeira vez que eu levei um calote. E assim foi se desenrolando o fim da empresa, né? Foi com a minha quebra. Eu quebrei emocionalmente. Eu lembro que eu não tinha mais ideias, eu não tinha mais ânimo de produzir nada. As pessoas produziam os produtos agora, eu não estava à frente da operação, não precisava estar, a coisa meio rodava sozinha. Mas eu não conseguia mais entregar os resultados que as pessoas esperavam de mim. E ali eu percebi que eu não era tão forte, que eu não era invencível. E eu encerrei aquele processo, encerrei aquela parceria, aquela sociedade. Fechei a empresa, de fato, não quis que ela continuasse. Eu decidi sair daquele lugar mesmo e fechar a empresa. E foi assim que eu fiz. Eu lembro que isso era julho de 2017. Eu fechei a empresa, fui para casa e comecei a ter a oportunidade, ali eu tive a oportunidade de olhar para tudo que eu carregava dentro de mim e eu não ignorei a realidade. Eu vi o quanto eu tinha medo, eu era insegura e ao mesmo tempo eu era arrogante e ao mesmo tempo eu era prepotente, soberba, o quanto as pessoas tinham medo de mim, o quanto eu não conseguia me relacionar com as pessoas e que eu tinha medo de me relacionar com as pessoas e os relacionamentos davam errado. Eu percebi uma dificuldade de comunicar as minhas necessidades ou de ter consciência das minhas necessidades. Ali eu percebi um ser humano muito machucado e ao mesmo tempo se esforçando muito para não demonstrar aquelas feridas. Então eu não fingi que eu não enxergava mais aquela realidade. E eu lembro que eu passei 10 dias chorando. Eu deixava a minha filha na escola, ia para casa, chorava o dia todo. Eu lembro que eu ficava de joelhos e falando: Deus, olha o que eu fiz. E ali tudo que eu acreditava ser
Ali eu não queria mais o contato das pessoas, porque aquela Grazi que as pessoas admiravam não existia mais. Então eu me isolei mesmo das pessoas. Eu não podia dar a elas aquilo que eu achava que elas queriam, que era os meus resultados, que era aquela Grazi famosa, aquela pessoa que faturava muito e faturava muito mesmo. Eu lembro que eu tinha a conta sempre com muito dinheiro. Eu via aquele dinheiro, aquele faturamento, né? Na empresa eu tinha o meu Prolabore, que era um bom Prolabore, mas eu lembro de ver todo aquele dinheiro e no fundo eu não me sentia, não merecedora. Eu até me sentia merecedora pelo meu nível de trabalho, mas eu sabia que para produzir mais dinheiro eu tinha que trabalhar mais e eu já não tinha forças, eu já não conseguia entregar. E eu achava que o meu valor estava só em entregar tudo que eu podia. No fundo, eu não via que eu tinha valor próprio como ser humano. Eu acredito que o ser humano só tem valor por aquilo que ele entrega. Se ele não entrega nada, ele não tem valor. Então eu me esforçava muito para entregar o máximo que eu podia, até que eu quebrei emocionalmente. Até que eu quebrei a empresa, né, como consequência. Fechei a empresa, mas eu não queria mais aquela empresa, eu não tinha mais amor por aquilo. Eu perdi o meu propósito quando eu comecei a trabalhar para pessoas, então eu errei em tomar muitas decisões. Por estar desconectada de mim, por sentir que eu não tinha valor próprio, eu tomava decisões de acordo com o resultado que eles iriam dar. Então eu abri a franquia porque ia trazer dinheiro, ia trazer resultado, então eu ia abrindo, eu me desconectei da minha intuição, me desconectei daquela sensibilidade necessária para você vislumbrar e antecipar um futuro. E essas ferramentas me custaram um preço muito alto. E eu lembro que eu fui para a inauguração da loja de Recife. Eu cheguei 2 dias, trabalhei, e no outro dia cedo era meu voo. E eu não conseguia acordar mais cedo do voo para caminhar na praia. Eu fiquei perto da praia e quando o avião subiu, eu olhei aquele mar lindo, aquele azul incrível, um cenário de praia assim maravilhoso, mas eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não fiquei um dia a mais para descansar. Eu não me senti digna de pagar mais uma diária de hotel para ficar ali. E tudo isso era uma percepção muito sutil. Hoje eu consigo ter uma percepção mais clara, mas a falta de conexão comigo, com as minhas emoções, elas tiraram de mim a habilidade de cuidar da empresa de um jeito completamente diferente, trazer muito mais valor para o meu trabalho. Então essa síndrome da impostura, essa desconexão com aquilo que eu de fato sou, custou um preço muito alto. E foi isso que eu não quis perder quando eu fiquei chorando nesses 10 dias. Eu não quis perder a visão da pessoa humana. E eu deixei sangrar ali, eu vi o quanto eu era arrogante, mas eu olhei para aquilo. Era como se fosse eu olhando para aquela pessoa e identificando os meus erros, os acertos, identificando aquela trajetória. Era eu estudando. E essa pessoa que observava aquela pessoa em sofrimento passou a ser quem eu de fato era. Ali eu me desidentifiquei, me desconectei de quem eu acreditava ser, para me conectar com uma nova pessoa, com de fato com quem eu sou. E se isso tivesse acontecido lá, enquanto eu era empresária, eu tenho certeza que a empresa seria um sucesso. Mas, ao ver o valor de quem eu realmente sou, eu vejo que aqueles preços e aqueles custos que eu paguei valeram a pena. Então, a partir daquele dia, que foi um marco na minha vida, um marco que Deus me permitiu viver quando Ele me mostrou quem eu era. E essa pessoa que via quem eu era é a verdadeira Graziele. Então, isso passou a ser
o meu propósito, descobrir quem é a verdadeira Graziele e conhecer essa nova Graziele que começou a observar aquela antiga. E foi a partir disso que começaram os meus estudos na área da psicologia humana, que é tão complexa, extremamente complexa, e ao mesmo tempo começa com uma coisa muito simples, que é você se desidentificar de quem você acredita ser, para investir em quem você realmente é. Essa desidentificação com quem de fato vê quem você é um investimento muito caro e raro. E para mim, me permitiu começar a me conectar com a minha verdadeira identidade, né? Que é um eterno vir a ser, mas ao mesmo tempo é a única que consegue observar, vislumbrar quem você não é. E saber quem você não é foi o que fez muita falta na minha empresa. Foi ver quem eu não era, que realmente faltou. Porque eu não investi em quem eu era, eu investi em quem eu não era. E a Bíblia fala sobre construirmos uma casa na areia ou na rocha. Então, investir naquilo que você não é construir uma casa na areia. E o meu processo terapêutico se baseia nisso, em me desidentificar de quem eu não sou e investir em quem eu realmente sou. E aí nasceu o meu propósito. Então, tudo que aconteceu lá naquela empresa me trouxe para o meu real propósito. E foi nisso que eu investi. E foi isso que trouxe minha verdadeira felicidade, minha cura. E que é um primeiro passo de um caminho que nunca mais termina. É um primeiro passo simples, porque a vida é simples, mas ela é profunda. Então, o caminho é esse, mas ele tem vários níveis. A profundidade que a vida requer de nós não está em construir quem a gente acredita ser. Então, aquela versão de mim mesma é uma versão a qual eu agradeço muito, mas ela teve um custo altíssimo. Ela levou tudo que eu tinha, meu dinheiro, minha saúde, minha capacidade de enxergar um futuro e um propósito. Então ela tirou de mim a esperança. E eu lembro que esses 10 dias chorando, quando eu terminei esses 10 dias, um amigo meu perguntou, como é que você está? Eu falei, eu tô morta. E foi quando eu morri que eu passei a encontrar a vida. Foi quando eu perdi tudo que eu realmente encontrei aquilo que de fato eu estava buscando, mas eu nunca ia encontrar naquele caminho. Então eu sou muito grata por esse caminho que Deus me permitiu ver, e é Ele que nos permite ver. Apesar de ser uma pessoa religiosa na época, eu estava construindo uma casa na areia. Inclusive, eu era uma pessoa que estava construindo a casa na areia porque eu não sabia quem eu realmente era. Eu sabia que Deus estava comigo porque estavam acontecendo muitas coisas maravilhosas. Mas, de fato, eu ainda não tinha construído essa identidade de filha amada de Deus, porque eu acreditava que o meu valor estava naquilo que eu fazia. Então, quanto mais eu fazia, mais resultados eu tinha. Mas eu não estava alimentando esse lado da identidade de sermos quem somos. E ser, que é diferente do ter, é até clichê, né? Mas não é uma teoria, é uma experiência. Então, muitas pessoas já ouviram essa frase, mas não vivem essa frase. De fato, é clichê ouvir, mas é muito raro viver o ser e não o ter. Quando eu passei a ser, eu comecei a ver tudo que eu fiz de errado, tudo o que não estava me levando para o meu propósito, e eu comecei a ver a realidade. E não existe palavra que eu mais ame no meu processo terapêutico, tanto com as minhas clientes quanto com o meu processo individual e terapêutico, que nunca para, que é a palavra realidade. Eu vivia no mundo ideal,
quando eu tiver tantas lojas, quando eu for assim, quando eu tiver esse faturamento, quando eu aparecer lá na palestra de não sei quem, quando eu for chamada, né? Eu lembro que o Sebrae me chamou para dar uma palestra. Quando eu palestrar por muitos lugares, eu vou ter alcançado isso, aquilo. Eu estava construindo a minha identidade no lugar errado. Eu estava construindo a minha identidade no mundo da idealização, no ideal. Mas nós não somos ideais, nós somos reais. E a realidade, ela precisa ser enfrentada com sincera, né? De uma forma tão sincera que você precisa, para isso, construir um espaço interno emocional para sustentar esse desconforto. E essa é a realidade. Então, eu não tinha esse espaço interno para ver a realidade. Então, eu idealizava, eu ficava idealizando quando eu chegar lá, quando eu construir isso, quando eu construir aquilo. E minha meta era trabalhar, treinar e ter uma saúde de ferro para eu chegar naquele mundo ideal. Mas é um mundo ideal que nunca chega. Então, eu tinha muita saúde, eu treinava, eu era uma atleta de performance mesmo, porque eu tinha um corpo altamente forte, né? Eu lembro que eu cheguei a ter 14%, né, de gordura corporal, então eu tinha um corpo muito forte, trabalhado, propício para executar todas as tarefas que vinham, mas o meu emocional estava destruído. E não existe corpo que acompanhe um emocional destruído. E a minha vida espiritual era muito agradecer a Deus por tudo que acontecia, e só aconteciam coisas boas em uma determinada época. E eu via que eu era o limite para Deus agir, então eu estava sempre me colocando também em disciplinas espirituais, jejuns, oração, buscar Deus, de uma maneira que também alimentava o fazer e não o ser. E assim eu fui quebrando, tanto espiritualmente, quanto fisicamente, emocionalmente. Mas na minha alma eu sabia que Deus estava comigo, então mesmo quando eu quebrei em todas as áreas da minha vida, eu sabia que tinha algo que eu não estava entendendo. E isso que eu fui buscar com Deus. Deus me mostra aquilo que eu não estou entendendo. E de fato, eu não estava entendendo. E por que eu não estava entendendo? Porque eu estava vivendo uma vida na mente. Quando eu fui me desidentificando da mente e me conectando com o meu corpo, com a minha alma, com aquilo que a Bíblia diz, quando o Espírito Santo falar, não endureça o seu coração, eu comecei a me conectar com a minha verdadeira alma. E eu lembro até um dia muito claramente que eu fui me desidentificando da mente até o ponto que um dia eu falei, Deus, fala comigo. E eu escutei Deus no meu corpo. E ali eu tive a minha primeira experiência com Deus vivo. Experiência fora da mente. E foi isso que eu fui cada vez mais buscando. Uma experiência fora da mente. E foram vários níveis de profundidade dessa experiência até que eu realmente experimentei algo fora da mente. Algo com um Deus que não cabe em conceitos, em teorias, em uma imagem. A imagem de Deus. Não façam imagem. Essa imagem pode estar na nossa cabeça. Então, eu experimentei, né, um Deus que passou a me mostrar quem eu era. E eu fui desconstruindo quem eu acreditava ser e investindo nesse ser que começava a nascer, que começava a ver quem eu era e quem eu não poderia ser, e começar a me conectar com esse novo ser que começou a compreender como a vida funciona. A vida é a mente de Deus. E a vida começou a ser emblemática, começaram a acontecer muitas coisas, muitos milagres fora daquela estrutura de pensamento que eu acreditava ser para quem de fato eu sou. E muitas experiências, muitos milagres, muitos acontecimentos passaram a acontecer. E eu comecei a pedir cada vez mais disso. E a vida foi saindo do controle e foi indo para uma confiança. Deus, eu preciso de ti, mas eu confio. Que confiar é o contrário de controlar.
aquela necessidade de controle por uma insegurança, aquela necessidade de controle que as coisas deem certo porque eu, no fundo, não sabia quem eu era e as coisas precisavam dar certo para eu não me conectar com quem eu realmente era, que é alguém que não merece ser amado, que não merece que as coisas deem certo. Então eu precisava que tudo desse certo aqui, eu controlava tudo, para no fundo não me conectar com de fato aquilo que estava dentro da minha alma, que é a falta de amor próprio. Porque eu não aprendi a me amar, eu aprendi a me amar porque eu fazia e dava resultados. Eu aprendi a me amar porque eu fazia tudo certo, porque eu tinha um certo sucesso, status e poder. Eu aprendi a me amar por causa disso, não apesar disso. E foi quando eu comecei a construir um verdadeiro relacionamento comigo. Um relacionamento ao qual eu nutro até hoje, todos os dias. E claro, a disciplina de fazer isso muitas vezes para mim não acontece, porque a gente vai para o automático da mente, mas a disciplina de me conectar com quem eu realmente sou por meio do amor. E o amor é o fruto do Espírito, então esse amor que o mundo traz não é um amor que Deus traz, porque o amor que o mundo traz é um amor pelos resultados, é por você ser funcional para o mundo, mas o mundo, o amor que Deus coloca dentro de nós é um amor por sermos aquilo que Ele nos chamou para ser. Ele nos chamou para sermos o amor e por meio desse amor darmos resultados. Não darmos resultados porque não temos esse amor. Então foi essa expressão do amor de Deus que eu passei a conhecer. E passei a alimentar, e passei a buscar, e passei a sentir que aí eu era merecedora, não porque eu fazia coisas por merecer, mas porque Ele colocou isso dentro de mim. E isso não é negociável. E aí toda aquela estrutura de pensamento que eu tinha, as minhas dores, os meus sofrimentos, a minha disfuncionalidade na vida, por quê? Porque eu projetava na vida as minhas necessidades emocionais, aquilo que eu não tinha construído como base desde a infância, eu tive que reconstruir um relacionamento sincero comigo, baseado no real. Sim, você tem muitas feridas emocionais, você tem medo de se relacionar, você não se sente boa o suficiente, você se sente uma impostora, porque no fundo você faz essas coisas para provar o teu valor, mas você não sente que você tem valor. Então eu fui restaurando, reestruturando tudo isso. E foi assim que eu fui reconstruindo esse altar, que é o amor de Deus, que não é um conceito, que é uma experiência. Eu senti que só Deus poderia me mostrar quem eu realmente era, então passei a me conectar com Deus, buscar a Deus, para eu não ser um limite entre aquilo que eu posso ser e aquilo que eu acredito que eu deveria ser para ser funcional no mundo. Então tudo isso foi formando a base pela qual eu passei a construir essa casa. Uma casa em que eu comecei a perceber que agora a opinião das pessoas já não era tão importante, porque eu vi que eu queria controlar o jeito que as pessoas me viam. Então eu queria controlar que as pessoas me viam como alguém muito espiritual. Então eu estava sempre na igreja, eu estava sempre em ministérios, eu estava sempre orando, eu estava sempre dizendo o que eu fazia, porque eu queria no fundo controlar o jeito que as pessoas me viam, porque eu precisava que elas me vissem como alguém de resultados, tanto espirituais quanto financeiros, quanto emocionais. Então eu queria controlar o jeito que elas me viam. Então eu estudava, me desenvolvia, assim, tinha autoconhecimento para mostrar para as pessoas que eu era uma pessoa funcional. Não sou desequilibrada, olhem como eu sei. E aí eu me mantinha segura, porque eu passava uma imagem para as pessoas dessa segurança. Por quê? Porque no fundo eu era insegura. No fundo eu precisava desses resultados para não acessar aquela insegurança que tem lá dentro, que você não é boa o suficiente, que nasceu provavelmente da negligência, ausência, da rejeição,
do medo, do abandono, da insegurança, tudo isso experimentados e vividos por mim na minha infância. E aí eu pude acessar essa realidade, é verdade. Na minha infância, olha lá, eu tive síndrome do pânico aos 9 anos. Eu me mudei de casa 17 vezes durante a minha infância. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 5 anos. Eu não tinha maturidade para entender que ele e minha mãe estavam se deixando, mas ele nunca me deixaria. E hoje, com 45 anos, eu sei que ele nunca me deixou. E que eu tenho um relacionamento com ele até hoje. Mas que aquela criança que se sentiu abandonada e começou a fazer coisas para chamar a atenção dos pais, para não brigarem com ela, começou a ser boazinha e negar o que ela realmente sentia para atender as necessidades daquele lugar. Minha mãe está sofrendo, eu não posso dizer que eu também estou sofrendo, eu tenho que ficar quietinha. Então eu aprendi a dissociar da realidade muito cedo, aprendi a dissociar de quem eu sou, do meu sofrimento, da minha dor, da minha dificuldade na escola, da minha dificuldade com pessoas, da minha dificuldade em me sentir amada, para ser o que as pessoas esperavam de mim, ser uma boa amiga. Eu lembro que uma vez uma menina que não gostava de mim na vizinhança, eu fui lá e eu lembro que eu falava, eu tenho que fazer algo para ela gostar de mim. E esse fazer algo era ensinar ela a andar de bicicleta. Então eu tive que anestesiar aquele desconforto de ela não gosta de mim para eu dar a ela o que ela queria para ela gostar de mim. Eu tinha que forçar ela a gostar de mim, eu tinha que mostrar para ela que eu era uma pessoa de valor e eu ensinei ela a andar de bicicleta. E que eu lembro que eu ficava no portão dela olhando ela brincar com outras meninas e pensando o que eu vou fazer para ela gostar de mim. Mas eu não me conectei com ela não gosta de mim, com a dor de ser rejeitada, a dor de você não ser boa o suficiente para alguém. E aquela pessoa nem disfarça que não gosta de você, ela nem tenta ser a sua amiga. Ela diz claramente que não gosta de você. E assim eu aprendi a dissociar da realidade, a viver no mundo ideal. Eu preciso fazer algo para as pessoas gostarem de mim. E assim eu fui indo. Assim eu fui indo. Para não dar trabalho para as pessoas, eu fui dando conta da vida. E eu tive muitas experiências na vida por conta disso. Mas a maior experiência que eu tive foi quando eu vi que eu criei tudo isso. Quando eu vi que eu criei todo esse sofrimento, mas eu dei conta de sustentar aquilo. Se eu criei, eu posso construir outra coisa. Se eu criei, eu posso descriar e criar algo novo. Esse poder voltou para mim. E eu lembro que eu escutei, eu tive essa impressão no meu espírito que Deus estava falando, foi você que criou tudo isso. Mas você vai precisar renovar a sua mente para descriar. E ali eu comecei a estudar sobre renovar a mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Então eu entendi, não se conforme com esse mundo. Qual mundo? O mundo mesmo? Planeta Terra? Eu falei, não, o mundo que eu conheço. O que é conhecido por mim, o medo, a insegurança. Não se conforme com esse mundo, você não é essa pessoa com medo e insegura. Você é filha amada de Deus. E ali eu fui me desconectando. À medida que eu via, eu me desconectava. Eu posso mudar isso, eu posso mudar isso. Mas eu vi quanta insegurança tinha dentro de mim, quanto medo. Eu vi que eu realmente nunca me senti amada de fato. E que quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro, eu sentia essa solidão. De não sentir que eu tenho valor. Na minha alma, eu não sentia isso. Eu sentia que eu fazia coisas e que eu ficava muito satisfeita com as coisas que eu fazia.
Mas no fundo eu não tinha esse amor próprio, porque eu não me tratava bem. Eu não fazia coisas para mim, eu fazia sempre coisas para que as pessoas me vissem e vissem o que eu fazia. Eu buscava reconhecimento, eu buscava. Eu nunca fiz nada de graça por ninguém e cobrava. E à medida que eu fui tendo consciência disso, olha, eu posso mudar esse mundo conhecido, terrível, triste, de sofrimento. Eu comecei a investir nisso, em renovar a minha mente. Eu vejo que eu não me sinto amada. Eu vejo que eu não me sinto merecedora de ser amada por alguém. Por isso eu faço tantas coisas para ser amada. Eu sou uma boa amiga, eu levo a pessoa lá, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu busco ser interessante, saber. E eu lembro que eu lia muitos livros, muitas coisas. Eu me achava muito inteligente. E que eu sempre tinha muito conteúdo para conversar com as pessoas, para não entrar naquele silêncio desconfortável de não ter o que oferecer. Meu Deus, se eu não tiver o que oferecer, eu não tenho nada. Eu sempre tenho que ter alguma coisa para oferecer. Sempre me cobrando a ser aquilo que as pessoas esperavam de mim. Eu tenho que ter tudo para oferecer tudo e eu tenho que ser sempre mais e melhor. E era assim que eu me tratava. Hoje eu consigo ver tudo isso porque são anos observando e mudando. Anos. Mas o primeiro pensamento que eu tive fui eu que criei toda essa bagunça. Esse é meu jeito de pensar. Renove esse jeito de pensar. Mude esse jeito de pensar. Reprograme essa programação que está aí dentro de você. Então, à medida que eu observava, e aí eu fiquei muito apaixonada pelo processo de observar a minha mente. E como era difícil. Eu percebia que já a minha mentalidade, eu estava pensando, o que vão pensar de mim? E aí eu já voltava, não, o importante é como eu estou me sentindo. Se eu estou me sentindo bem, não importa as pessoas. E aí, rapidamente eu mudava, o que as pessoas esperam de mim. E eu comecei a perceber que essa é a programação que está aqui no meu subconsciente. Então, são anos observando, reprogramando, observando e reprogramando. E vendo o controle, eu quero controlar tudo à minha volta para evitar o desconforto de que a vida não está dando certo, de que eu não tenho controle, porque no fundo eu preciso controlar porque eu não confio. Eu não confio que Deus vai fazer, eu tenho que fazer dar certo. E aí eu saio do controle, aí eu confio, não, Deus, eu confio em Ti, eu confio que as coisas vão dar certo. E aí, ao mesmo tempo, eu tô lá, ficando ansiosa. Ai, meu Deus, será que isso vai dar certo? O que será do meu futuro? Opa, já tô querendo controlar, porque no fundo tem uma insegurança aqui, porque eu não me sinto segura sendo filha amada de Deus. Eu preciso controlar. E aí eu vou trabalhando os meus traumas, curando a traumatização, que são os resultados que o trauma deixa em nós, que é aquela sensação de medo, insegurança e controle. E aí você quer estudar por controle, você quer ser amada por controle, você faz jogos, né, de poder e manipulação para saber se a pessoa te ama e enfim. Então é um longo processo que tem começo, mas não tem fim. E é o processo mais lindo. E no fundo não é um processo, é a vida. A vida é isso. Isso é a vida. E as coisas vão acontecendo na nossa vida para que cada vez mais a gente continue fazendo isso. Vão vir mais medos, mais inseguranças para você como observador, observar. Olha, eu tô com medo, tô querendo controlar. Controlar é o contrário de confiar. Confia, que a vida tá trazendo o que você precisa. Ah, mas essa coisa deu errado. Não. Se eu confio que a vida tá trazendo o que eu preciso, isso não é errado. Isso vai me ajudar, vai colaborar, vai cooperar para o que a vida de fato é. Uma evolução constante. Não da mente, mas de quem eu sou, o meu ser, o ser humano. E é isso que me diferencia no mundo e que traz resultados no mundo. De um jeito leve e muito desconfortável. Porque à medida que você lida com desconforto, a coisa fica mais leve. Lida com desconforto, com a dor, a vida fica mais leve. A dor vai trazendo essa musculatura emocional cada vez mais intensa.
E aí a vida fica mais leve. E aí esse desconforto emocional trabalha ainda mais meu lastro emocional, eu consigo lidar ainda mais com o desconforto, com a insegurança, com a expectativa das pessoas. E aí a vida vai ficando mais leve. O processo de viver é esse, um pouquinho todo dia. Todo dia um pouquinho. É muito lindo isso. Essa é a minha história. É parte dela que eu nunca contei e talvez não seja nem 1% daquilo que eu queria contar, mas eu só deixei, confiei que era isso que era para ser dito. Essa história da minha mudança, essa é a história de quando eu me tornei consciente do que Deus quer de mim e do que a vida quer fazer por mim e por meio de mim. E esse é o meu propósito: tornar as pessoas cada vez mais lúcidas da realidade. Convidar as pessoas para esse processo terapêutico que é a própria vida, é saber viver a vida. E isso é muito desafiador, tanto para mim, quanto ensinar e ajudar as pessoas a colocar isso em prática na vida delas. Não sei se algum dia eu vou conseguir. Mas esse é o processo da vida, não é sobre resultados, mas é sobre experiências. Experiências. Deus é uma experiência, o amor é uma experiência. E essa experiência que por meio da teoria descrevemos, não é nem 1% do que realmente é experimentado no corpo. E é disso que a mente quer nos tirar, porque essa experiência do corpo é a morte da mente, é a morte do ego, é a morte da carne. E é para isso que estamos aqui, para crescermos espiritualmente, porque o espírito precisa crescer, porque o espírito milita contra a carne. E o espírito vencendo, nós vamos diminuir a carne, diminuir o ego, diminuir o trabalho da mente daquilo que a gente acredita ser, mas que de fato não é. Então, eu estava aqui quietinha, falando com Deus e senti de contar a minha história. E à medida que eu conto a minha história, ela serve de terapia para mim. Então, eu já consegui o resultado nesse vídeo, que é tornar a minha história mais clara, mais lúcida e mais dentro da realidade para mim. E reforçar aquilo que a vida é para mim. Uma busca por cada vez mais sermos observadores da nossa história. E como observadores eu questiono. Aconteceu isso. O que eu preciso aprender com isso? Curiosa. Para experimentar os resultados. De estar totalmente consciente do que a vida quer de mim por meio disso que aconteceu. A vida é muito linda. Ela se torna mágica a partir desse ponto, porque tudo o que acontece, você vai aprender. E à medida que você aprende, mais coisas acontecem. E aí você vai cada vez mais se conectando com essa forma que a vida tem de se manifestar na nossa vida. Então é isso. Obrigada a mim mesma por permitir gravar e não ficar julgando, nossa, o que as pessoas vão pensar. O importante é o que eu vou pensar. E eu tô pensando que eu quero estar cada vez mais consciente do processo da vida. E quanto mais consciente eu estiver, mais a vida vai acontecer para mim, menos eu vou viver dentro daquilo que eu acredito ser, daquele ego, daquele falso eu, daquela estrutura de pensamento que eu descobri que eu não sou, e me conectar com quem eu de fato sou. E será que eu sou? Curiosa para experimentar e deixar a vida me mostrar o que realmente eu sou. Eu agradeço muito a Deus
não ao Deus conceitual, mas ao Deus que me permitiu viver essa experiência e que eu a busco cada dia mais quando eu falo a palavra Deus, que não é um conceito, é uma experiência, é um sentir. E esse sentir de Deus amoroso é o que me faz experimentar o amor, porque no fundo eu nem sei o que é amor. E no fundo eu sei que eu nunca nem amei. Porque mesmo o amor ainda é a necessidade, que nossas necessidades sejam atendidas naquele relacionamento. E a expectativa daquilo que eu acredito ser amor seja atendido. Porque quando a verdade que eu acredito que é amor entra em conflito com a verdade de quem o outro é, o amor vai embora. E eu preciso que o outro seja o que eu acho que ele deve ser. Aí ele deve me amar assim, ele deve dizer isso pra mim, aí ele deve me tratar assim. Porque a experiência de amar é esse encontro entre a minha expectativa e a realidade. Então, no fundo, nem isso é amor. Porque se a realidade for diferente da expectativa que eu criei, eu vou me frustrar. Eu vou entrar em conflito. E aonde tem conflito e controle não existe amor. A vida é muito grandona e ao mesmo tempo é simples. Nos tornarmos observadores da nossa mente, dos nossos questionamentos, das nossas verdades absolutas. E à medida que a gente se questiona, a gente se abre para que a vida responda. E é muito lindo. E precisa ter paciência para esperar a resposta que a vida vai trazer. É preciso ter paciência para perguntar e esperar a vida te responder sobre quem você é, sobre se o que você está fazendo está certo, sobre se o que você está pensando sobre você é de fato verdade. É preciso ter paciência para a vida responder. E como ela vai responder? Meu Deus, ó, eu já quero controlar. Mas se eu não estiver entendendo o que a vida está dizendo, eu quero controlar. E aí isso é o estresse. Quem ou o que eu estou tentando controlar? Toda vez que eu sinto estresse no meu corpo, quem ou o que eu estou tentando controlar? E aí eu me estresso o fato de que a vida não está respondendo do jeito que eu queria. Controle. Então, hoje eu trabalho com processos terapêuticos. Hoje eu trabalho com o meu processo terapêutico, sendo a minha terapeuta e observadora de mim mesma e traduzindo ao outro como esse processo terapêutico pode ajudá-lo a entender e atender as suas próprias necessidades para depois atender e entender as necessidades do outro e da vida. É um trabalho em confiar em Deus, em mim e na vida. É um trabalho constante de confiar na vida e confiar em Deus e confiar em mim. E é um trabalho que começa e não tem fim. Então aquela Graziele, empresária, aquela mulher forte, determinada, está dentro de mim? Sim. E muito mais consciente. Tudo que eu vivi naquela época me ajuda hoje a ter cada vez mais experiências com essa Graziele de hoje. Eu fiz as pazes com ela, as pazes com o passado, as pazes com tudo que aconteceu. Eu quebrei financeiramente, eu passei por dificuldades financeiras, sozinha, com vergonha de falar para as pessoas, porque ainda me preocupava com a imagem que as pessoas tinham de mim. Levei tempo para desconstruir a imagem daquela mulher forte e poderosa que viajava para fora do país todo ano, mais de uma vez ao ano, que tinha seu dinheiro, não dependia de ninguém. Eu era solteira, eu tinha uma filha e vivia a vida que eu queria, do jeito que eu queria, viajava,
tinha a liberdade de fazer o que eu queria, a hora que eu queria. E que para o mundo aquilo era sucesso. E quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu nunca sofri porque acreditava que aquilo não era sucesso. Eu me desconectei, de fato, de quem eu realmente era. Então eu vivi aquela versão desconectada da minha essência. Por isso eu nunca senti verdadeira felicidade sendo aquela. Mas eu não sabia que eu não sentia felicidade. Hoje eu sei que eu não sentia felicidade. Mas qual é o grande ponto? A vida vai passar a dar errado se você não se conectar com a sua essência. A vida vai começar a dar sinais de que você está no caminho errado. Principalmente a partir dos 35 anos foi quando começou a acontecer comigo essa consciência de que no fundo tinha um sinalzinho de que algo não estava certo. E os resultados apareceram. Eu comecei a ficar doente, a ficar estressada, a querer controlar muito. Eu comecei, o burnout foi um dos sinais. Mas tem muitas clientes que hoje chegam para mim que têm enxaqueca, problemas no relacionamento, problemas com os filhos, problemas financeiros, problemas na empresa, problemas com não encontram um propósito, problemas com a vida, de não sentir vida dentro delas. E isso era algo que eu experimentava um pouquinho, apesar de me considerar uma pessoa feliz e acreditar que todos os símbolos de poder, dinheiro, status e poder eu tinha. Era uma pessoa bem-sucedida, mas não tinha tanta vida dentro de mim. E os resultados apareceram, então não tem como, as pessoas não vão conseguir por muito tempo viver no falso eu. A vida vai dar sinais de que tem coisas erradas. Ou, no meu caso, a vida colapsou, de fato. Um colapso geral, um caos generalizado. Eu fui perdendo o amor pelas coisas que eu fazia, fui perdendo a minha saúde, fui perdendo a vitalidade, a alegria, o propósito, então tudo foi colapsando. E eu fui cada vez mais vendo os resultados da traumatização da vida. E então a vida me mostrou que eu não estava conectado com o meu ser. Então, não precisa a vida colapsar para você ver que não está conectado com o seu ser. Isso pode acontecer bem antes. Então, é isso que eu queria trazer. Era isso que eu queria falar. E se isso ajudar alguém, eu estou à disposição para que dúvidas sejam tiradas a partir de tudo isso e que você encontre essa sua melhor versão de si mesmo, que não tem nada a ver com o que o mundo baseado no coach fala, mas a sua melhor versão é deixar de ser a versão que você acredita que é a melhor. Então, um beijo no coração de cada uma, de cada um. E estarei aqui à disposição para ajudar quem precisar. Um beijo.